bem com vocês? Hoje eu estava organizando meu material escolar e encontrei a minha régua. Aproveitei para analisá-la. É interessante porque nós costumamos usar a régua no nosso dia a dia para fazer linhas retas, mas na verdade a régua foi feita para outro uso, que é medir as coisas. Pensem aí no que nós podemos medir tanto com a régua. Nós podemos medir um lápis, uma borracha e uma porta. Será que dá para medir com a régua? Dá sim, mas nós temos outro recurso que facilita essa medição, que é a fita métrica. Já para medir a nossa sala de aula, por exemplo, nós poderíamos usar a trena. Mas será que poderíamos usar a trena para medir a distância de Nova Cruz para Santo Antônio? Para medir tamanhos menores, nós usamos a régua, a fita métrica e a trena. A régua é usada para medir distâncias menores, que são os centímetros. Já a trena e a fita métrica nós costumamos usar para medições de metros. E por falar em medir, vocês já precisaram medir o comprimento de alguma coisa? Observem a imagem da fita métrica que nós temos lá na página 97 do nosso livro. Turminha, escrevam aí na alternativa A da questão 2 o nome de dois objetos que temos lá na nossa sala de aula que vocês acham que mede menos de 1 metro. Já? Agora escrevam na alternativa B o nome de dois objetos da nossa sala de aula que vocês acham que mede mais de 1 metro. E aí, foi fácil? Turminha, o metro é uma unidade de medida padrão de comprimento. Com ele é possível medir a altura, o comprimento e também a largura. O centímetro também é uma unidade de medida de comprimento. Para encontrar os centímetros, dividimos o metro em 100 partes. Então, em 1 metro, nós temos 100 centímetros. Podemos medir com o centímetro o tamanho da nossa borracha, o tamanho do nosso lápis e também o nosso livro. Já com o metro, nós podemos medir a altura da porta da nossa sala de aula, o tamanho do quadro e o comprimento da nossa sala. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo bem legal sobre medição. Vamos assistir? Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar, é só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi para isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas para isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento.
por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá pra montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais! E aí, turminha, deu para compreender que precisamos do metro e do centímetro para fazer medições? São medidas que nós utilizamos diariamente. E, falando em medir, para nossa aula de hoje, nós precisaremos de uma régua. Então, pausem o vídeo e providenciem uma e voltem para que possamos resolver a nossa atividade de hoje. E aí, todos com a régua? Então, vamos lá. Primeiro, abram os livros na página 98. Na alternativa A da questão 3, vocês deverão dizer quantos centímetros mede a régua de vocês. Isso é muito relativo porque algumas réguas medem 30 centímetros, outras medem 20 centímetros. Então, de acordo com a régua de vocês, escrevam a resposta na alternativa A. Em seguida, meçam alguns objetos usando a sua régua e anotem no quadro da alternativa B. Meçam o comprimento da borracha e, como não estamos na escola, substituam a carteira por outro objeto. Meçam também a altura do livro de matemática e o comprimento do lápis de vocês. Em seguida, comparem o comprimento da régua de vocês com o comprimento da fita métrica. Caso não lembrem o comprimento da fita métrica, vejam novamente na página 97. Quando analisarem, digam quantas vezes o tamanho da sua régua cabe na fita métrica. Por último, vamos para a questão 5. Nela podemos ver que a professora Cecília mediu alguns alunos da sala e anotou as medidas em uma tabela. Leia as informações e completem os dados que estão faltando. Depois, meça algumas pessoas da sua casa e anote os dados na tabela da mesma forma que a professora fez. Agora, para finalizarmos nossa aula, vamos assistir a outro vídeo bem legal sobre as medições. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem o vídeo e não esqueçam de me enviar as imagens para a correção. Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Mene. Eu sou o Mene e hoje vamos aprender como medir as coisas. Minha escolinha de ferramentas. O aprendizado aqui aumenta. Tirar um prego. Torcer, girar. Fazer concertos. É criar. Escolinha de ferramentas do Mene. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Ah, eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sei, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem. Bom, Stretch, mostra para eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1 metro e 7 centímetros. sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1 metro e 35 centímetros de comprimento. sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Ah, eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pet. O que você quer medir? Que tal eu? Ah, pode deixar comigo.
Você tem 30 centímetros de altura. Ah, eu acho que estou crescendo. É minha vez, minha vez. Me mede, me mede. Desde que você fique quieta. Vejamos aqui. Você tem 11 centímetros e meio. Pana, me medida. Me mede. Você tem 10 centímetros de altura. É a sua altura, Flicker. 10 centímetros. É a vez do Manny. Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Escolinha de ferramentas do Manny.